Obrigado, vereadora Luciana. Na tribuna, convido a vereadora Mônica Cunha, que dispõe de 5 minutos. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Que é isso, vereadora? Pô, só um minutinho, sexta-feira, né? Só para descontrair com a senhora. Bom dia, mesa. Parabenizando a todos. Na pessoa aí do meu colega Márcio Santos, que é o presidente da Comissão de Educação. Minha colega também, Luciana Boatê, que faz parte. Obrigada a todos aí. Em primeiro lugar, quero parabenizar, né, por essa audiência tão necessária, né, e, enfim, eu sempre falo de ter o povo dentro dessa casa, é uma satisfação para nós que nos colocamos, de fato, a serviço de vocês. Não é favor, não fazemos mais que nossa obrigação. Então, ver a casa dessa forma, de verdade, a gente está num trabalho de mão dupla, porque também não fazemos nada sozinho, sem estar com vocês aqui, ouvindo e dando as opiniões, enfim. E eu quero pedir só a palavra para mim estar colocando, nesse lugar que me encontro enquanto vereadora. Eu lancei aqui no mês de maio, uma comissão chamada Comissão Especial de Combate ao Racismo. E aí, Ferreirinha, meu querido, a gente escutou e tem escutado diversos profissionais da educação e que também vamos fazer dia 28, agora uma audiência pública. E aí as escutas, né, independente do que a gente sente, né, pelas pessoas de estarmos nesse lugar aqui de trabalho, né, então a gente tem que ter compromisso e responsabilidade um com o outro. O que a gente escutou realmente não foi coisas boas da ponta de quem está trabalhando. E em todas as áreas da educação, e também na educação especial, né? Com falta de profissionais de verdade dentro de sala de aula para estar atendendo essas crianças, falta de compromisso, né, da própria secretaria mesmo, né, de educação, em estar ouvindo, em estar de fato tendo um olhar, né? Não é nem... Eu acho que a gente ter um olhar humano já é o que se necessita. Mas não é só isso. A gente tem que ter um olhar humano, mas também, obviamente, tem que ser profissional. E a gente tem tido muitas reclamações, Ferreirinha. E eu digo até para você que passo sem nenhum problema para você todas essas escutas, tudo que a gente tem ouvido desses profissionais, né, as queixas deles, para fazerem o trabalho deles. Eles não estão se negando de cumprir o trabalho. Eles estão querendo condições que não estão tendo para cumprir o papel deles. Então, assim, e eu estou falando de um lugar, porque a escola pública é o lugar também que a gente sabe que, em sua maioria, é de alunos negros. É de alunos moradores de favela, de periferias. Essa é o quantitativo desses espaços. Então, a gente está falando desse racismo estrutural, institucional, que tristemente toma de conta dessa prefeitura, toma de conta dessa cidade, desse estado. Então, o meu trabalho aqui, né, além disso, eu digo que eu sou vereadora do município, mas nós desenvolvemos aqui, ou trazemos de fora, uma política para ser desenvolvida. E eu trouxe a política de estar racializando toda e qualquer situação que a gente vive dentro da cidade do Rio de Janeiro. E o racismo, cada dia, está muito pior. Porque nós sabemos que somos a maioria. Ontem mesmo eu estava falando sobre um projeto de lei do Eduardo Paes, para beneficiar 10 mil empreendedoras, se nós somos mais de 3 mil pessoas negras dentro dessa cidade. Então, assim, o número de nós dentro dessa cidade é muito grande, para não termos, de fato, o direito que nos cabe, o direito que cabe aos nossos filhos. Então, enquanto mãe, enquanto uma mulher, enquanto avó,
enquanto uma vereadora, uma mulher negra dessa casa, eu peço na representação do senhor Ferreirinha que, de fato, olhe para essa profissão de verdade, pelo qual você é secretário, para esses profissionais e para essas crianças, que a gente sabe, a gente fica aí gritando que o futuro nosso são essas crianças. O futuro nosso é essas crianças negras para tomarem seus espaços, seus assentos, para a gente, de fato, ter uma educação antirracista de verdade. Porque a gente precisa de uma cidade antirracista. E isso a gente tem que fazer e pode fazer a partir da primeira infância. Só que a gente tem que ter estrutura para desenvolver isso. É isso. Muito obrigada. Uma excelente audiência aí para todos. Obrigada. Obrigado, vereadora Mônica. Com a palavra, o secretário Ferreirinha, que dispõe de 5 minutos. Todos nós, foi uma situação que deixou todos nós extremamente entristecidos. Tem uma sindicância em aberta no nível da CRE. Foi imediata a nossa decisão a respeito disso, porque a educação precisa ser para todos e para cada um. Esse olhar individualizado, ele precisa existir. Essa redundância também se faz necessária. E os direitos precisam ser assegurados da maneira em que se fazem. E finalizando com a querida vereadora Mônica Cunha, que sabe da nossa luta que não é de hoje e de diversas questões, eu convido a vereadora e vou organizar uma reunião para isso, para a gente poder apresentar o nosso trabalho da GERÉ, da Gerência de Relações Étnico-Raciais, que foi a primeira ação que eu particularmente tomei enquanto secretário de Educação, ainda na transição, foi a criação da GERÉ, que vem fazendo um trabalho muito bacana, e foi um pouco do que eu falei, vereadora, de que é uma outra luta extremamente importante, muito forte, mas que eu acho que a gente tem conseguido ter mais apoio institucional para as situações equivocadas que acontecem e também para um olhar de conseguir adequar. Eu acho que a gente precisa fazer isso também para a educação especial num nível como a gente vem fazendo com a GERÉ. Quais são as situações que a GERÉ vem fazendo? Revisão de material. Quando nós chegamos na rede, parecia que o material era um material da Finlândia e da Noruega. Hoje você abre o material Rio Educa, você vê os nossos alunos negros, indígenas, magrinhos, gordinhos, cadeirantes. Por quê? Porque é isso, porque é importante. A gente quer falar do Corcovado, do Maracanã, sim, mas a gente quer falar do Parque Madureira, quer falar de Santa Cruz como o grande polo cultural da cidade, do bairro do Contado, da Pedra do Sal, porque isso é fundamental. Isso faz com que a criança se sinta Sepetiba, quer falar de Sepetiba como um grande polo turístico dessa cidade, porque isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes, e é muito importante. Então esse compromisso, ele é real, e eu acho que a gente precisa demonstrar, através de casos concretos, a solução disso, mas não perder a magnitude do que representa a nossa rede. O tamanho dessa rede é muito grande, e situações que a gente não deseja, quando acontecerem, a gente tem que ter a velocidade e tem que ter a seriedade para conseguir enquadrar, fazer a reciclagem necessária e tomar as medidas cabíveis, que muitas vezes precisam ser muito fortes também para cada caso que possa aparecer. Obrigado.